Olá pessoal, essa é a nossa aula 5, tema A. Continuamos falando sobre projeto auxiliado por computador e vamos terminar as áreas funcionais. Na aula passada falamos sobre modelagem geométrica, agora o assunto é análise de engenharia. O CAI é utilizado para simular o comportamento da peça ou do sistema em situações próximas das condições reais de operação, ou seja, é uma simulação, para observar na condição real só mesmo com um protótipo. Então, nós podemos falar que a simulação é o nosso protótipo digital. Bom, a análise basicamente na nossa área metal-mecânica é feita por elementos finitos. O que vem a ser isso? Você tem o seu modelo do CAD que tem uma geometria muito complexa, não tem como calcular nada em cima dessa geometria. Então o que é feito? Feito uma malha, que é uma discretização em pequenos pedacinhos, ou seja, a geometria é quebrada em partes muito mais simples. Com cada pequena parte dessa, eu consigo realizar cálculos. Então, eu realizo o cálculo no primeiro pedacinho, esse cálculo vai me levar um resultado para o segundo pedacinho, eu calculo o segundo, que me leva ao cálculo do terceiro, quarto, quinto, assim por diante, eu tenho os cálculos de cada um dos pedacinhos. No final, eu tenho o resultado, que vai ser a união de todos os cálculos pequenos, formando a resposta do nosso problema. Então, é um processo matemático bastante pesado. O objeto que será analisado é discretizado em pequenos elementos para formar a malha. Então, qual que é a ideia? De usar elementos de barra com 2 nós, elementos de barra com 3 nós, elementos triangulares com 3 nós, elemento triangular com 6 nós, elementos tetraédricos com 4 nós, elemento quadrilateral com 4 nós, elemento quadrilateral de 9 nós, elemento hexaédrico com 8 nós e assim por diante. Não são só esses, existem outros. Então tudo isso você vai usar para quebrar em elementos menores. E quanto menor esses pedacinhos, mais refinado vai ser o seu resultado. A gente pode observar nessas figuras pedaços muito grandes da esquerda que foram diminuindo e o da direita que tem os elementos menores. Então, quanto menor o elemento, mais refinado é o resultado. Porém, sempre tem um porém, exige mais processamento, exige mais tempo do computador. Então, isso é o lado ruim, é uma relação de custo-benefício. Pode ser feito alguma coisa? Bom, a gente pode diminuir os elementos nas áreas críticas. Lógico que isso exige experiência de quem está analisando. A primeira figura da esquerda, mostrando os elementos, todos eles mais ou menos do mesmo tamanho, e conforme vai indo para a direita, os elementos estão ficando menores, mas principalmente na região principal de interesse. Nas demais regiões, os elementos continuam mais ou menos grandes. Se você fizer uma definição manual do tamanho em diferentes regiões, você consegue tempos de processamento mais rápidos. Vamos ver esse mesmo exemplo. Observa só que onde não tem muito interesse, onde não tem muita variação, o cara colocou elementos grandes e na parte principal de análise, elementos bem pequenos. Mas isso foi feito manualmente. Os exemplos anteriores foram feitos todos automaticamente seguindo algum algoritmo. Nesse exemplo aqui, o que nós podemos observar? Com a malha grande, a parte mais afetada pela análise é aquele vermelho maior na parte mais final da chave. Refinando a malha, aquela parte começou a deixar de ficar vermelha e o vermelho ficou mais intenso nessa parte do começo, onde teoricamente seria a parte mais importante realmente. Com a malha mais refinada ainda, a gente tem um resultado mais fiel. Então realmente aquela primeira malha não está adequada, o resultado seria errado. Bom, existem vários tipos de análises que podem ser feitas. A de vibrações é um exemplo. Nessa figura aí nós temos uma simples ponte e pela marca que está mostrando ali, o azul não tem deslocamento nenhum, a vibração está sendo zero. E na parte vermelha tem 4,5 elevado a menos 3. Imaginando que a escala está em metros, então estamos falando de 5 centímetros de deslocamento. É muito? É pouco? Bom, isso é quem está fazendo a análise que vai dizer. O computador é uma ferramenta que auxilia na análise. Ela não fala se está bom ou está ruim. Quem está analisando tem que chegar a essa conclusão. Ressonância. Ressonância é um caso muito sério. Temos aí uma ponte,
Mas você fala, nossa, não chega a ser esse nível de deslocamento. Não, não chega. Existe sempre um fator de aumento da amplitude dos deslocamentos para ficar visível o quanto está deslocando e em que direção está deslocando. Vamos olhar a escala no lado esquerdo, está falando que a unidade é em metros e o vermelho está me mostrando quase 6 metros. Então você tem um vão aí que chega, sei lá, 250 metros aproximadamente, para essa escala inferior. Então você enxergar um deslocamento de 6 metros em 250 é bem difícil. Então você escolhe um fator de ampliação de escala, nesse caso o movimento vertical, então você tem uma noção mais clara do quanto está deslocando e para que lado está deslocando. Ressonância é uma coisa muito importante na mecânica, porque se você atinge a frequência de ressonância, o objeto pode entrar em colapso. Esse aqui é um caso clássico, quando você vai usar uma frequência sonora para fazer uma taça entrar em ressonância. Será que ela vai chegar a quebrar? É impressionante ver um objeto rígido, se movendo dessa maneira. Vibrando cada vez mais rapidamente e entrou em colapso total. Em termos de estruturas, a ponte Tacoma, lá nos Estados Unidos, é um dos casos mais famosos que a gente tem. A gente sabe que a ponte de Niterói vibrava verticalmente durante um tempo, fizeram alterações nela, parou de fazer essa vibração, mas essa ponte Tacoma é muito famosa. Esse vídeo foi gravado em 16mm por um tal de Barney Elliott, então é um registro muito importante. Nesse dia, que era dia 7 de novembro de 1940, os ventos estavam chegando a 70 km por hora. A ponte já tinha sido fechada na noite anterior, que já estava vibrando, os ventos já estavam fortes, mas nesse dia o vento estava pior ainda. Muita gente já estava assistindo esse efeito muito interessante da ponte balançar como se fosse de borracha. Então ela estava muito próxima da frequência de ressonância, por isso a amplitude dos movimentos estava aumentando. Existe um carro abandonado no meio da ponte, aparentemente era de um repórter, e infelizmente um cachorrinho lá dentro. O cachorrinho chamava Tubby, e o dono do carro é o Sr. Leonard. Uma pessoa tentou fazer o resgate do carro, era o professor Frederick Burt, da Universidade de Washington, mas ele não conseguiu resgatar o animal. Ele estava muito assustado, e o animal chegou até a morder o indicador dele, então ele infelizmente teve que deixar o cachorrinho no carro mesmo. Foi a única vítima fatal desse acidente. É o professor vindo com dificuldade, chegando, provavelmente a mordida foi na mão direita que está levantada, e olha o tanto que a ponte está balançando. Então, o cachorrinho devia estar muito assustado realmente. Esse horário aí era 10 horas e 55 minutos, então muito próximo do colapso total. A ponte entrou em falência completa às 11h10. Aí o momento que a ponte entra em colapso. E a ponte era bastante nova. A sua construção demorou 2 anos. Ela foi inaugurada uns 66 dias antes desse incidente. Ela tinha 1.600 metros de comprimento total, 12 metros de largura, e o vão central tinha incríveis 853 metros. Mas os erros de projeto levaram ela a ser muito frágil em uma certa direção, e detalhes construtivos fizeram com que os ventos levassem ela a entrar em ressonância. Então, a ressonância é um caso muito sério. Outras análises, deformações. Temos aí uma estrutura provavelmente metálica, bastante deformada. A unidade está em metros e tem a distância no vermelho, que é a distância máxima de 0,05. Temos aí 5 centímetros de deslocamento. Isso é muito? Isso é pouco? Observe que o lance ali não tem nem 7 metros, entre uma viga e outra. Então, será que 5 centímetros é demais? Então, quem está fazendo a análise tem que verificar isso. Aqui mais uma de deformações, aí a gente vê direitinho. A cor verde clara é da peça em estado normal. E a verde escura é ela deformada. Existe uma deformação que é pequena, obviamente, mas com um fator de escala grande para a gente poder saber para que lado isso aconteceu. Senão os dois verdes vão ficar praticamente juntos. Aqui um vídeo mostrando deformações num choque entre um avião e um prédio. Vários ângulos, várias formas de enxergar a colisão. Será que ele resistiria, sim ou não, Obviamente o avião não resiste. Aqui a estrutura do prédio sendo modificada durante a colisão é um caso curioso.
Outra, transferência de calor. Temos uma placa de circuito impresso com alguns componentes soldados. Eu chutaria que isso é um notebook. E esse chip do vermelho aí no centro seria justamente o processador. E pela cor dele está a mais de 100 graus centígrados. Então como é que isso afeta os componentes que estão do lado? Como é que isso afeta a própria placa? Como é que afeta a solda dos componentes? Tudo isso vai ser analisado para ver se está dentro do esperado ou não. Se não está, o que pode ser feito para mudar? Mudar o fluxo de ar, aumentar a vazão do ar, aumentar o número de aletas. Então tudo isso vai influenciar no quanto de calor eu consigo retirar do processador central. Mais um de transferência de calor, agora ligado a motores. Temos aí um pistão. Imagina um pistão numa condição de motor desligado. Então, ele está na temperatura ambiente, que pode ser um calor muito grande, no Rio de Janeiro, ou pode ser um frio muito grande, pode estar lá, sei lá, em Vancouver, no Canadá, no inverno. Você começa a ter explosões na parte superior e começa a aquecer então irregularmente, começa a esquentar mais em cima do que embaixo. Então no começo, até ele entrar em regime, o formato dele vai ser de dilatação maior em cima e menor embaixo. Isso vai influenciar alguma coisa? Quanto tempo demora para ele entrar em regime? O que a condição externa de calor influencia nisso? O material vai suportar? Sim ou não? Os anéis de vedação vão fazer o trabalho adequadamente? Sim ou não? Então tudo isso você pode testar virtualmente sem ter que montar um protótipo. Imagina nos anos 20, 30, 40, 50, quando você não tinha o computador para te ajudar nisso. Só mesmo fazendo o protótipo e testando. Um comentário importante nessa figura. Por que está mostrando só metade da peça? Para ganhar tempo nos cálculos, ganhar tempo de simulação, porque a peça é simétrica. Então, se o componente não fosse simétrico, eu teria que fazer todos os cálculos com ela inteira. Mas como ela é simétrica, uma metade vai ser igual a outra. Então, eu ganho metade do tempo de processamento. Mais uma transferência de calor, agora na área de usinagem. A ferramenta vem cortando o material e gerando calor. O calor vai aumentando. Eu posso trabalhar sem refrigeração com essa ferramenta e esse material? Se eu mudar o material, o que acontece? Se eu mudar o material da ferramenta, o que acontece? Se eu colocar refrigeração, o que acontece? Então tudo isso vai ser analisado tranquilamente sentado no ar-condicionado, sem ter que fazer nenhum experimento real. Lógico, é uma simulação. Na vida real pode ser diferente? Pode. Em geral até é um pouco. Mas você já vai ter uma noção muito boa do que vai ser encontrado nos testes. Fluidodinâmica. É clássico você ver carros, por causa da geometria, para cortar melhor o fluxo de ar. Temos aqui um vidinho rápido, mostrando as curvas do ar. Ali é a escala de pressão, ou seja, quando você passa com o veículo, você vai ter uma pressão que vai pressionar o veículo para baixo. É um efeito asa, muito usado na Fórmula 1, por exemplo. Aí você consegue analisar se a geometria do carro está adequada ou não ao seu projeto. Porque não adianta nada você começar a desenvolver todos os componentes se a geometria externa dele não estiver adequada. Porque tudo que está lá dentro vai depender muito da forma externa. Então você primeiro tem que fazer essas análises e depois que fechar a forma externa, você parte para o processo de projeto interno. Aqui um exemplo bem interessante da quantidade de variáveis envolvidas nos fluidos. Temos uma tubulação de diâmetro grande, onde um fluido A, aquele em vermelho, está vindo com uma certa temperatura, uma certa pressão, uma certa viscosidade e assim os demais parâmetros. O segundo fluido B, que é o azul, está sendo injetado nele, com seus próprios parâmetros, como pressão, vazão, temperatura e assim por diante. E eu quero analisar a distância necessária para os dois se misturarem razoavelmente bem. Bom, que mudanças eu posso fazer? Posso mudar o diâmetro das tubulações, mudar o ângulo entre uma e outra, mudar a pressão, mudar a vazão. Eu posso mudar várias variáveis. Imagina tentar fazer isso em bancada. Tenho que montar vários protótipos para obter as respostas. Isso demora muito tempo e fica muito caro. Então eu gosto muito dessa figura, que ela mostra justamente isso. Quantas possibilidades de análise a gente tem sentado na frente do computador no ar-condicionado, sem precisar fazer protótipos. Então é um ganho de tempo muito grande. Tempo e dinheiro, lógico.
Fluxos magnéticos para quem trabalha com motores, transformadores. Otimização. Eu tenho uma condição antes e uma condição depois. Observando a ferramenta antes, as partes em vermelho são as mais prováveis de ter uma falha. E observando depois, elas continuam iguais. Ou seja, antes eu tive a ferramenta muito mais resistente no cabo, que tem muito azul, muito verde, e depois eu tenho uma condição reduzida de resistência, está mais verdeado, com muito menos azul, mas aonde ela tem mais chance de falhar continua igual. Que a otimização foi feita nesse exemplo. Vamos ver o resultado. Antes a ferramenta tinha uma espessura constante e depois eu tenho uma espessura que vai variando. Não é em degraus dessa forma, ficaria muito esquisito segurar a ferramenta assim, mas aqui ela está discretizado ainda em espessuras distintas. Obviamente você vai ter uma suavidade que vai acontecer aí. E provavelmente a parte final não vai ficar tão fina quanto está ali. Mas o que a gente pode observar? A ferramenta de cima e a de baixo tem a mesma possibilidade de falha. Então ela de baixo me oferece o quê? Menos material. Então minha ferramenta custa menos. Eu consigo entrar mais no mercado. Ela é mais leve. Isso é bom para quem vai ter que carregar uma caixa de ferramentas e às vezes trabalhar em campo. Então fica mais barato para produzir e mais leve para quem trabalha. Um monte de vantagem. Outro exemplo de otimização. A versão inicial da peça tinha uma massa de 7,4 kg, que foi melhorado para 4,7 kg. Vê que aquela seta amarela apontando para cima na ponta vermelha, ela tinha um deslocamento de 0,21 e passou a ter um deslocamento de 0,32, que foi considerado aceitável. O fator de segurança era 3,28 e passou a ser 3,04. Então está muito próximo do outro. Então você removeu bastante material e a peça tem a mesma funcionalidade, o mesmo risco de falha. Então você tem uma vantagem muito grande. Tensões e fadiga. Temos essas pecinhas plásticas que encaixam uma na outra, muito em cintos. Então é uma coisa com pouca importância. Porém, existem conexões muito similares a essa que são importantes. Por exemplo, um chicote de farol de automóvel pode ter um encaixe mais ou menos desse tipo. Então qual que é a questão? Quantas vezes esse conector vai ser liberado? Algumas vezes por dia? Algumas vezes por ano? Então qual é a resistência que eu preciso para isso? Essa geometria está suficiente? Sim ou não? O material está adequado? Sim ou não? Então, posso mexer no material? Posso. Posso mexer na geometria? Posso. Tendo todos esses dados, que é mais fácil analisar a vida útil do componente. É uma peça muito similar e, obviamente, a tensão maior vai ser bem naquela quininha. E nesse caso dessa peça tem um canto vivo, que é muito ruim, todo mundo sabe. Então, se eu mudar aquela geometria, melhora quanto? Se eu mudar a espessura, muda o quê? Se eu mudar o ângulo de entrada, muda quanto? Então eu posso fazer várias alterações de geometria antes de fazer o primeiro protótipo real. Imagina, isso é de plástico, então vai ser injetado. Eu tenho que fazer a usinagem no meu molde. Demora e é caro. Eu vou injetar algumas peças e fazer teste depois. E se estiver ruim? Consertar o molde às vezes é bastante caro também. De repente não dá nem para consertar, eu tenho que fazer um outro molde. Então, se eu puder fazer o primeiro molde já com quase certeza que ele vai funcionar, eu estou ganhando tempo e dinheiro. Mas antigamente não tinha isso, era tentativa e erro. Que mais? Novamente a figura mostrando as cores relacionadas aí ao estresse. Aqui um caso interessante, foge um pouquinho da nossa área, mas o conceito é justamente o mesmo. O que seria essa figura curiosa aí? Então, se alguém leu o título ali, pavimento. Então isso é um pavimento, é uma laje de um prédio. Então tem uns buracos ali, que deve ser provavelmente de elevador, e tem uns trapézios que provavelmente são as varandas. Tem varandas pequenas do lado esquerdo e um varandão do lado direito. Então você vai definir aonde vai ser, então a pessoa define a posição das colunas, as características da laje, espessura, material, a ferragem, o concreto, e faz análise para ver se isso vai ser adequado ou não às condições que podem ser sofridas ali. Olha o quanto que deforma essa estrutura. A gente fala, não, o concreto é muito rígido.
Mas a estrutura não pode ser rígida demais, senão ela entra em colapso. Ela tem que ter flexibilidade. Então imagina a quantidade de pessoas saltando na mesma frequência. Se isso entrasse em ressonância, obviamente ia falhar. Mas foi projetado de forma adequada, então não está falhando, está inteiro até hoje. Mas não é sempre assim que as coisas acontecem. O artista amador registra a noite de alegria. A maior concentração é na pista de dança. De repente, o chão some sob os pés dos convidados. Quem se salvou não conseguia entender o que estava acontecendo. Aos poucos, as pessoas vão se dando conta. Os 3 andares do prédio construído para ser uma indústria vieram abaixo. Começa a busca desesperada. Um rapaz procura pelo irmão. Não há mais nada a fazer. O soldado o conforta. Entre os mortos, um casal é retirado dos escombros. Eles ainda estavam abraçados. 700 pessoas estavam na festa. O ministro do Interior disse que este foi o pior acidente envolvendo civis da história de Israel, um país que há 8 meses convive com a morte. Enquanto os bombeiros trabalhavam pela vida, lá fora, a violência continuava. Bom, era um prédio industrial, eu não estava preparado para uma festa desse tipo, pessoas pulando na mesma frequência e ruiu. Eles estavam no 3º andar. Então, aquela laje se rompeu, bateu no andar de baixo, que rompeu outra laje, que bateu no andar de baixo, rompeu a outra laje. Então foi uma queda muito grande. Bom, fora da nossa área tem a simulação de circuitos eletrônicos, por exemplo. Então não tem nada a ver com elementos finitos, é uma outra técnica de fazer a simulação. Então aqui nós temos uma protoboard com alguns circuitos integrados, colocados, os fiozinhos, os botões de entrada, o display de 7 segmentos e assim por diante. Então foi montado virtualmente o circuito para poder ser feito o teste de funcionamento. Aqui nesse vídeo temos um outro circuito montado aqui em blocos, mas também mostrando display de 7 segmentos. E aqui está a simulação. Então estava em 000, agora está em 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ele vai contar até 999. Então o cara monta virtualmente o circuito e faz o teste. Não precisa ir para a bancada. Logicamente, para ter certeza do funcionamento, um teste real sempre vai ser necessário. Mas às vezes você pode obter informações nesse momento que alguma coisa não está certa. O valor inicial estaria errado, ou você não consegue fazer a variação de velocidade que pretendia. Então tudo pode ser mudado no circuito até você obter o resultado desejado. Em circuitos digitais, o problema é até menor, que as coisas funcionam normalmente muito bem. Circuitos analógicos, a coisa é um pouco mais complicada. Você tem, às vezes, a tolerância dos componentes. Um resistor de 10K com a tolerância de mais ou menos 20%. Então, é uma tolerância muito grande. De repente, ele estando muito nos limites da tolerância, o circuito pode não funcionar de acordo com o que eu queria. Então, tem que definir que a tolerância desse componente tem que ser mais apertada. Então, esse componente X tem que ter tolerância de mais ou menos 5%. E assim, os demais componentes. Então, os circuitos analógicos são muito mais sensíveis devido a esse problema, tolerância dos componentes. Aqui uma simulação. A pessoa está colocando uma prova ali, a tensão 1 está em verde, e na saída é uma tensão 2, que é assim azul. Você está observando a entrada e a saída. É um circuito amplificador operacional. Então, observe que a saída está na mesma fase da entrada, porém a tensão está bem maior. O formato acabou ficando diferente, era uma senoide e virou um trapézio. Isso está certo? Está errado? Tem que mudar algum valor no circuito? Mudar o ganho no meu amplificador operacional? Então eu posso fazer várias modificações, fazer as simulações e quando chegar no resultado que eu desejo, aí sim eu vou na bancada e faço o teste final. Muito bem, pessoal, falamos sobre então as simulações, sobre o CAI fazendo as suas análises de engenharia. Até mais!